Boa tarde, Ana Júlia. Deixa eu tirar aqui a transcrição. Isso. Bom, vou ligar meu celular aqui. Então, essa aula vai ficar gravada. Eu vou deixar essa aula gravada pra gente, porque alguns alunos entraram em contato comigo que estão com dúvidas em oferta e demanda e no deslocamento da oferta e da demanda. Então, eu vou fazer uma explanação de como a curva se desloca. E vocês duas que estão por aqui, tem alguma dúvida específica, alguma que tenha específica para eu explicar agora? Porque se tiver, a gente já aproveita. Específica não, mas essa parte do deslocamento vai ser muito útil para mim, que eu fiquei com um pouquinho de dúvidas. Então, vai ser bom. Vai ser bom, né? Então, justamente, eu tive uns 3 alunos que entraram em contato, eu falei, eu vou deixar gravado no último momento, que aí fica melhor. Então, vamos lá. O momento síncrono da aula passada eu vou deixar disponível também, que eu falei sobre a unidade 3, como fazer o trabalho, então eu vou deixar também lá gravado, já está gravado, eu vou deixar lá para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Aí eu vou passar aqui para vocês. Tentar fazer um gráfico ótimo, Ana Júlia. Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se meu slide tem o que eu quero falar. Aqui, classificação dos bens. Eu posso até passar esse slide que é do presencial para vocês. Isso. Então, ó, nesse slide aqui, tem até é basicamente o que está no conteúdo. Mas vamos aqui começar com... A gente aqui no slide, ele vem falando da introdução da microeconomia, a diferença de micro e macro, que também está no conteúdo, oferta e demanda, e ele chega justamente, ó, fala sobre o oligopólio e a classificação dos bens, que é o que a Ana Júlia está com problema. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar e para entender a curva os deslocamentos da curva de oferta e de demanda, a gente tem que entender um pouquinho da classificação dos bens. Bens substitutos, o primeiro. Quando a gente fala aqui de bens substitutos e bens complementares, vocês pensem da seguinte forma. Eu vou colocar tipo um quadro aqui, como se eu estivesse na sala de aula. Aqui. Produtos ou bens substitutos são aqueles que oferecem a mesma satisfação de consumo e eu substituo ele porque o preço dele ficou mais alto. Então, quando eu penso em bens substitutos, eu sempre vou pensar aqui ao lado de bens substitutos em relação ao preço. Então, eu vou escrever aqui preço. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Texto. Preço. Acho que não. Quero fazer bem bonitinho para vocês. Depois eu coloco essa tela lá para vocês. Agora sim. Então, bens substitutos e bens complementares sempre é em relação ao preço. Qualquer variação que tiver no preço, a gente para de consumir ou aumenta o nosso consumo. Então, por exemplo, bens substitutos: manteiga, margarina, Coca-Cola e Guaraná, carne e ovo. Quando o preço da carne está muito alto, a gente acaba comprando frango ou o ovo. Então, são bens que a gente acaba substituindo por conta do preço que está muito alto. Quando o preço está alto, a gente deixa de consumir aquele produto e come o outro. Então, um substitui o outro na restrição orçamentária do consumidor. Isso acontece com o nosso dia a dia, tá? E tudo isso em relação ao preço. Então, se o preço está alto, eu acabo substituindo. Se o preço abaixa, eu volto a consumir. Grande exemplo, eu vou deixar o exemplo que sempre está nos livros.
manteiga e margarina. Vou colocar carne e frango, carne e ovo, né? Azeite e óleo, gasolina e álcool. O que acontece, né? O álcool do carro. Quando o preço de um aumenta, eu vou para o outro. E o vice-versa também é real, tá? Então, quando o preço da manteiga, da carne e do frango aumenta, aumenta também a demanda destes aqui. Porque eu não vou comprar, não vou continuar comprando a preço muito alto. Quando o preço aumenta, eu vou deixar esses slides, esse negocinho aqui para vocês lá também, tá? Para acompanhar depois a demanda do outro aumenta. A demanda, né? E é isso justamente o que vocês vão fazer lá na unidade 3, né? Vocês vão observar um produto que o preço aumentou e eu acabei indo para outro produto. Bens complementares são bens que são consumidos juntos. Então, se a demanda de um aumenta, aumenta também. Vou dar um exemplo: café e açúcar. Ou café e adoçante. Então, se o preço do café está alto e as pessoas não estão consumindo café, automaticamente o açúcar também, as pessoas param de consumir. Porque eu não vou comprar o açúcar para só ter o açúcar dentro de casa. Manteiga e pão. Então, se eu não estou comprando pão, para que eu vou comprar a manteiga? São produtos que as pessoas tendem a consumir juntos. Eu comercializo um junto com o outro. Então, o que mais? Café, agora na minha mente vem café e açúcar, pão e manteiga, cinema e pipoca, né? A gente vai no cinema, come a pipoca, então o que acontece? Se o preço do cinema aumenta demais, aquele insumo que é para fazer a pipoca diminui também. Tudo, então, toda vez que eu falo de produtos substitutos, é em relação ao preço. Eu sempre vou verificar a qualquer oscilação que tiver na demanda é em relação ao preço. Quando eu tenho aqui bem normal e bem inferior, a diferença deles é porque o bem normal e o bem inferior, deixa eu copiar aqui, é em relação à minha renda. O que acontece quando aumenta a minha renda? Vou copiar aqui. Aí. Ó, o bem normal é aquele quando a renda aumenta, aumenta o seu consumo. E o bem inferior é o inverso. O exemplo desse, o frango e a carne. Eu não tenho dinheiro, eu vou comer frango. Aí eu consegui um pouquinho mais de dinheiro, eu vou comer carne, tá? A relação desses aqui é renda. Quando a minha renda aumenta, eu consumo um bem normal. Quando a minha renda diminui, é um bem inferior. Manteiga e margarina também. Quando eu tenho dinheiro, então, quando eu tenho dinheiro, eu como mais manteiga. Quando eu não tenho, vai para minha margarina. Essa é a diferença entre eles aqui. Bem normal e inferior, a relação dele de oferta e de demanda é em relação à renda. E produtos substitutos e complementares é em relação ao preço. E aí, agora a gente vai para o gráfico. Uma das coisas muito importantes é em relação ao gráfico. Qualquer dúvida que você tenha, se o bem é normal, é inferior, o que vai acontecer, vai para o gráfico. Um gráfico simples. Vou deixar esse gráfico do lado, mas vamos fazer um gráfico simples de... Agora é a hora que eu vou penar para fazer reto aqui. Mas vamos tentar, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar... Aqui. Consegui. Esse aqui é um gráfico. Eu sou péssima para desenhar. Aqui é um gráfico. Então, vamos imaginar aqui há um preço, vamos colocar margarina. Manteiga. Uma coisa, não, vamos pensar no calor. Se vocês estão com calor aí, do jeito que eu estou aqui, vamos pensar no sorvete.
calor que tá aqui, sorvetes. A demanda de sorvete. Então, aqui neste lado aqui, na minha vertical, é sempre preço. E na minha horizontal, quantidade. Isso é para ser aqui. Isso é para ser um quilo. Então, vamos lá. Os preços que eu tenho da minha casquinha de sorvete. R$1, R$2, R$3, R$4. Vamos imaginar dessa forma. Eu tenho aqui o... a gente usa esse aqui. Então, R$1, R$2, R$3, R$4. Vamos colocar... Aqui, vamos ver se eu consigo escrever. 1, 2, 3, 4. Quando a casquinha tá R$1, o que acontece? As pessoas tendem a comer mais casquinha. R$1 tá a casquinha de sorvete, então as pessoas vão tomar mais casquinhas. Lembrando que aqui é da demanda. Quando é a lei da demanda, quanto menor o preço, mais as pessoas consomem. Então aqui a R$1, as pessoas estão consumindo, vamos colocar umas 300 casquinhas naquele determinado lugar. 300 casquinhas. Então aqui eu faço a minha linhazinha do gráfico. Era para ficar reto, mas vocês entenderam. Ah, aumentou o preço, foi para R$2. Ou para R$2, nem todo mundo vai conseguir comprar a casquinha como antes. Então, vamos aqui para 200 casquinhas. E aqui vou colocar já 100 casquinhas e 50 casquinhas. Que à medida que o preço aumenta, as pessoas tendem a diminuir. Então, a preço de R$2, as pessoas consomem menos. Consomem 200 casquinhas. A preço de R$3, as pessoas consomem 100 casquinhas. Nossa, super reto, né? 100 casquinhas. E a preço de R$4 e R$4, pouca gente vai querer consumir. Mas ainda tem um consumo aqui. Esse é o gráfico. E aí eu passo uma linha aqui. Passei uma linha, essa linha sempre com a seta para baixo, porque é a minha curva de demanda. Minha curva de demanda é quanto maior o preço, a minha quantidade, quanto maior o preço, a minha quantidade diminui. Então, quanto maior o preço, a quantidade diminui. É o nosso dia a dia. A demanda. A demanda é o consumidor. É o que nós fazemos. Em microeconomia, tem algo chamado ceteris paribus. O que é isso? É tudo mais constante. Quando a gente estuda macro, que é algo mais que lá na unidade já agora 4 e 5, a gente fala de macroeconomia, que são várias as variáveis juntas. Na micro, a gente estuda mercados. Só que para a gente estudar o mercado, a gente tem que colocar as outras variáveis constantes. O que seria isso aqui agora? Quando a gente está observando quantidade, o preço não varia. E quando está observando preço, a quantidade não varia. Eu não consigo observar os dois variando ao mesmo tempo, porque senão aí eu vou para macro. Na micro, eu observo alguma coisa parado. Nesse caso aqui, a gente vai manter o preço constante. O preço não vai mudar. O preço vai continuar constante. Então, o que acontece com o preço constante? A R$1 aconteceu agora que o povo está com calor. Estamos morrendo de calor. E o que aconteceu? A R$1 as pessoas vão comprar mais por conta de um efeito. O efeito hoje é o calor. Então, a R$1 as pessoas vão começar a consumir. Vou abrir mais a reta aqui. As pessoas vão consumir 500 casquinhas. Pode ser muita casquinha. Então, a preço de R$1,
as pessoas vão consumir 500 casquinhas. Bom, ao mesmo preço, aquele outro vendedor que está vendendo a R$2 também vai aumentar. O calor fez também ele aumentar. Então, a preço de R$2, antes eu vendia 300, agora eu vou vender 400. A preço de R$3, antes eu vendia 200, então vamos colocar que ele vende 150. Ele vende aqui, 250. Se é o mercado que me dá. Eu olho para o mercado e falo, olha, a R$1 as pessoas ali, naquela empresa ali, aumentou a quantidade de casquinha lá dela. Aumentou de tanto para tanto. A preço de R$4, as pessoas estão consumindo essa quantidade de casquinha. O que acontece com a minha curva? Ela se desloca. Ó, ela acabou de deslocar para a direita. A preço constante, a minha curva antes era essa. Aconteceu algo no mercado, algo que aumentou essa minha... Ela deslocou a curva para a direita. O que ocasionou esse deslocamento, no nosso caso aqui, foi temperatura, foi uma causa natural. Uma causa natural deslocou a minha curva para a direita. Ó, aqui é o tempo, aqui é o 1 e o 2. Então, quer dizer o seguinte, a R$1, antes as pessoas compravam 300. Agora elas compram 500. Cada bem tem alguma coisa que faz a curva deslocar, tanto para a direita quanto para a esquerda. Para a esquerda, alguma coisa também aconteceu. Então, aqui, deixa eu ver se tem outra cor. Vou pôr verde. Começou a chover. Ixi, começou a chover. A R$1, acabou. O povo não vai mais comprar R$1, nem 500, nem 300. Vão comer aqui, ó, 250. Então, a R$1, as pessoas consomem 250. A R$2, elas consomem só 150. E a R$3, elas consomem 60, vamos colocar aqui. E a R$4, ixi, consome quase nada. Aqui, isso é para ser uma curva, né? É para ser reto isso aqui. Mas eu sei super desenhar. A minha curva deslocou para a esquerda. Ó, teve um deslocamento da esquerda. Restringiu a quantidade de que eu como. O que aconteceu? Ficou frio. E as pessoas deixaram de consumir daquela forma. Então, quando eu penso no bem, na minha curva de demanda, nos deslocamentos da minha curva, é justamente alguma coisa que aumenta a quantidade que as pessoas consomem. E aí eu tenho um quadro aqui, que o que faz essa curva se deslocar? O que faz? A gente colocou aqui causa natural, mas tem outras causas. Ó, por exemplo, o preço. O preço faz a curva se deslocar. Porque as pessoas podem... Não, perdão. O preço representa um movimento ao longo da curva. Quanto mais o preço aumenta, mais as pessoas não querem consumir. Renda. As pessoas têm mais dinheiro. Muda a curva? Muda. A R$1 eu compro mais coisas. Aqui a gente está dando um exemplo do sorvete. Mas se for um bem normal, aumenta a quantidade. Bens relacionados, gostos, expectativas e números de compradores. Então, o deslocamento para a direita ou para a esquerda ocorre ao preço constante e as quantidades aumentam. Se é para a direita, é porque aumentou o consumo. Se é para a esquerda, diminui o consumo. Vou até escrever isso aqui. Se é para a direita, aumentou o consumo. Para a esquerda, diminui. Agora, a curva da oferta.
Da oferta é diferente. Essa aqui é demanda, né? Isso aqui é tipo um mapa mental. E aí, meu filho? Demanda. Agora vamos para a oferta. Oferta. Oferta é o contrário. É todos os compradores e todos os vendedores. Oferta. Vou fazer o gráfico aqui. Então, tem uma dúvida, tem que pôr no gráfico para poder pensar como vai ser. Vamos lá fazer o gráfico. Mesma coisa, preço e do outro lado, quantidades. Quantidade. Então, aqui, preço e quantidade. Na minha curva de oferta, eu penso como um vendedor. Eu penso como vendedor. Eu penso como vendedor. Então, vamos pensar aqui no mercado de sorvete, que era o que a gente estava pensando ali. Tem uma sorveteria, uma casquinha de sorvete. Bom, da mesma forma que a gente utilizou aqui os preços, 1, 2, 3, 4, eu vou também colocar aqui os preços 1, 2, 3 e 4. Então, preço R$1, R$2, R$3, R$4. 1, 2, 3, 4. Na oferta, o que acontece? Se eu sou um vendedor, eu quero vender ao maior preço possível. É isso que eu tenho que pensar na hora do vendedor. Como demandante, na curva de demanda, quando o preço aumenta, a quantidade diminui. Aqui é a oferta. Se é oferta, então, quanto maior o preço, maior eu quero vender. Então, a preço de R$4, eu queria vender 300 casquinhas. Eu estou disposto a vender 300 casquinhas. A preço de R$4. A preço de 3, são 3, né? A preço de R$3, eu estou disposto a vender 200 casquinhas. A preço de 2, poxa vida, R$2, então eu vou vender 100 casquinhas. E a R$1, eu não estou muito afim de vender minha casquinha a R$1, não. Vou vender só 50 casquinhas. E assim eu faço a minha curva. Lembrando que é vendedor. O vendedor, ele quer o quê? Lucro. Então, a preço de R$1, só quero vender 50. A preço de R$2, eu só quero vender 100. É o que ele quer vender. A preço de R$3, começou a melhorar. A preço de R$3, eu quero vender um pouquinho mais. Preço de R$3 eu vou vender aqui. E a R$4 seria um preço maravilhoso para eu que sou produtor, para eu que sou vendedor. 300 casquinhas. A minha curva de oferta, ela é desta forma. Isso é para ser reto, né? Quanto maior o preço, maior a quantidade. Essa é da oferta. O que faz ele deslocar para a direita ou para a esquerda? Bom, vamos colocar que o leite ficou caro. E o leite ficou caro, e agora? Não vou mais querer vender do jeito que eu vendia. A preço de R$4, eu estou disposto a vender 300 casquinhas. Mas com leite muito caro, R$4, eu não quero vender 300 não, que eu ainda não vou ter lucro. Eu vou vender só 250. A preço de R$3 eu queria vender 200 casquinhas, mas o leite está muito caro. Não, 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 não. Eu vou vender aqui só 150 casquinhas. E a preço de R$1, peraí. Deixa eu fazer o gráfico direito.
Tá muito feio isso aqui. Então, agora, voltando, a preço de R$4 o leite tá caro. Se o leite tá caro, opa, não vou mais vender como eu vendia antes. A preço de R$4, eu vou querer vender até menos. Eu quero vender aqui só 90 casquinhas. Opa. Aqui, preço de R$4, eu vou vender aqui, vamos colocar, 230 casquinhas. A preço de R$3 eu vou vender menor ainda. A preço de R$2 eu vou vender menos ainda. E a R$1, então, aí que eu não vou vender mesmo. A minha curva se deslocou para a esquerda. Ó a curva aqui. O custo ficou muito alto de vender. A R$4 eu não quero mais vender a quantidade que eu vendia antes. Eu quero vender menos. Neste caso aqui, o que fez um deslocamento da curva para a direita? Ó, para a direita. O que fez esse deslocamento? O custo. Vou escrever igual eu escrevi lá no outro. O custo do leite ficou caro. Deslocou a curva para a esquerda. Como eu sei, professora, se está deslocando para a esquerda ou para a direita? Esta seta aqui, ó. Esta setinha vai sempre dizer, todo gráfico, vou mostrar aqui para vocês, ó. Todo gráfico vai ter a seta, o deslocamento para onde foi. Então, aqui, por exemplo, neste gráfico aqui, o deslocamento está mostrando, ó, para a direita ou para a esquerda. A mesma coisa na curva de oferta, ó, para a esquerda e para a direita. Essa seta é que vai te mostrar o que aconteceu naquele mercado. Nesse caso, a gente está falando de mercado de sorvete, mas em qualquer outro mercado. Então, nesse caso aqui, ó, nossa seta foi para cima. Então, deslocou para a esquerda. Para deslocar para baixo, eu tenho que ter um incentivo para eu consumir ou para eu vender. Para baixo. O que aconteceu para ir para baixo? Para a direita. Para baixo. Para a direita. Eu tenho que ter eu tenho que ter um incentivo. O custo do leite ficou melhor. A diminuição de imposto faz eu produzir mais aquele valor, aquele determinado preço. Vou mostrar aqui, vou colocar esses gráficos aqui, nesse aqui, da curva de oferta. Um gráfico mais bonito do que eu fiz, né? Ó. Então, eu sempre aumento a minha oferta quando eu tenho incentivos e eu reduzo a oferta quando alguma coisa acontece. Ao mesmo preço, a tudo constante, lembrem-se disso. Ao preço constante, antes eu queria essa quantidade de produtos. Vamos colocar aqui igual tá o preço da casquinha. A casquinha era R$3, eu queria vender 300 casquinhas. Agora, não, a R$3 eu não consigo mais vender 300 casquinhas, eu vou ter que vender menos. Por quê? Porque o custo do leite está muito caro, ficou caro. Então, eu vou vender só 200. Ah, mas voltou. Daqui a algum tempo, daqui a um determinado período, o leite ficou barato de novo. E aí, ou ela volta para preço de equilíbrio, ou eu aumento a minha oferta, aumentando aqui agora para 500 casquinhas. O que faz a curva se deslocar? Eu também tenho aqui. O preço dos insumos faz igual eu acabei de colocar para vocês do leite, faz um deslocamento da curva ou para a direita ou para a esquerda. Tecnologia, expectativas de vendas, número de vendedores. Quanto maior a concorrência, menos eu vou conseguir vender. Então, é só vocês lembrarem dessa forma. O vendedor, estou com dúvida em relação ao que vai acontecer com determinado produto agora, por exemplo,
na pandemia, no que a gente está vivendo com a guerra. O que será que vai acontecer? Faça um gráfico. Faça um gráfico em relação ao preço e quantidade. Será que ao preço alto as pessoas estão consumindo? Não, mas o meu ofertante quer consumir? Então, essas são as curvas, tanto de oferta e de demanda e seus deslocamentos dela. Ó, eu vou passar desse jeitinho esses slides, esse aqui para vocês. Certo? Então, aqui é a mesma situação. Nesse caso aqui, na oferta se é para a direita, aumentou o consumo, para a esquerda, diminui. E aqui se é para a direita, aumenta a oferta, a expectativa de venda, e se é para a esquerda, diminui a expectativa de venda. Lembrando que na microeconomia, o preço fica constante. Alguma coisa tem que ficar constante. Certo? Até aí? Deixa eu ver o chat aqui. Essa aula estava programada para 16h30. Era 16 horas, né? Eu anotei errado. Será que eu anotei errado, Fabrício? Não. Eu acho que sim, porque aqui para mim está marcado 16h30. Eita, será que eu confundi uma com a outra? Eu anotei, deixa eu ver ela aqui, no meu Teams. No meu Teams está 16 horas. Deixa eu ver lá no Ava como eu coloquei. Não, realmente foi engano meu aqui, porque eu vi isso. Foi 16 horas. Foi falha minha, é isso mesmo. 16 às 16h30. Eu anotei aqui com bastante. Falei, não, uai, tá será? certo, não, foi engano meu, desculpa. Ah, tá. Mas tudo bem, é porque eu também tô aqui na maior correria, sempre. Eu acabei de fazer 3 horas, e tô fazendo com vocês, ainda vou fazer outra. Então eu pensei, será que eu cliquei na aba correta? Porque hoje eu tô tirando o dia para fazer as aulas. Então era isso que eu queria deixar para vocês essa semana. De que muita gente ficou com dúvidas em relação ao deslocamento da curva. E me pediram para eu deixar essa aula gravada. Então, eu vou deixar. Vocês têm mais algumas dúvidas? Porque eu entro agora em outro chat. E essa aula vai ficar gravada. O que acontece? Tá com um probleminha para poder acessar a aula gravada. Então, eu vou baixar ela, jogar no meu YouTube, e aí vocês vão conseguir ver igual conseguiram ver na unidade 1. Porque tem que colocar senha, e aí não consegue colocar a senha, muita gente veio por e-mail, eu falei, não, quer saber? Eu vou baixar a aula, jogo no YouTube e vocês conseguem ver quantas vezes vocês quiserem, repetir, voltar, não tem problema. Porque aí todo mundo consegue ver. Lembrando que tem a unidade 3, que já está aberta, que é para vocês fazerem justamente essa observação de algum bem que você consumia na sua casa e agora não está consumindo, aconteceu algum problema, e você vai fazer essa verificação no mercado, pode colocar gráficos, pode colocar uma tabela com preços, o que aconteceu com aquele bem. Pode falar, Fabrício. A questão é o seguinte, sobre essa questão de datas aí, porque eu ainda não consegui me adaptar bem com essa plataforma, porque no local está uma data até 20 de abril para essas unidades todas. E Sim. tem, ontem eu vi aqui até 2 de abril. Então, assim, eu não estou entendendo. Onde Assim, que você viu 2 de abril? O que aconteceu foi que eu mandei um e-mail. Eu preciso até tirar print disso e fazer um comunicado, porque eu tô... Aqui, Fundamentos da Economia. Eu vou olhar como aluno, tá? Vou exibir como aluno. Eu consigo ver, é bom que a gente já tire essa dúvida. Eu fiquei pensando, será que a matéria como um total é até 20 de abril e a unidade até dia 2?
Fiquei confuso. Isso, o que acontece? Tem uma trilha que ela mostra para você como você poderia estudar. Só que as atividades ficam abertas. É um cronograma de te ensinar como você poderia utilizar as unidades. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar lá no conteúdo para vocês verem. Vou abrir aqui. Sempre vai abrir essa aba Conheça Seu Professor. Ela nunca para de abrir. Mas aqui, trilhas graduação. Os módulos vão abrindo, ó. À medida, dia 4 agora de abril, abre outro. Dia 20, fecha as unidades 1 e 3, as atividades. E dia 27, 2 e 4, porque são QMS. Então, o que acontece? Na trilha do professor, ele coloca para você estudar semanalmente aquela unidade. Igual aqui. Vou abrir lá na unidade 1, por exemplo. Unidade 1. Ele fala para você, o sistema, que seria bom você estudar de tal data a tal data aquele conteúdo, mas ele fica aberto o tempo inteiro para você assistir. A minha internet eu acho que não tá legal. Ó, e aí a unidade, a prática da unidade 1, que é o fórum, ela vai ficar até o dia 20 de abril, ó, até o dia 20. Na unidade 2, até o dia 27, e assim vai. Minha internet não tá legal hoje aqui. Então, pode seguir aquele cronograma que está aqui no Seja Bem-vindo. Pode seguir aqui o cronograma que está aqui, não tem problema. Que é dia 20, encerra as atividades que são abertas, que é Fórum Unidade 3, porque a gente tem que ter um tempo para corrigir. E depois temos a unidade 2 e 4 até o dia 27. Outra dúvida, não consegue mais ver os resultados das questões. Na hora que você vai lá no questionário, você tem 3 tentativas. Você não consegue ver o que está certo e está errado até o dia 27 de abril. Porque senão, fica fácil, né? Também tem isso, fica fácil. Aqui, a Ana Júlia perguntou pra gente, sites confiáveis. Olha, eu vou dizer para vocês assim, Exame, G1, esses que têm matéria jornalística mesmo. Vocês podem utilizar Correio, IBGE, Datafolha. Você pode, não pode aqueles blogs, né, que não é confiável, mas você pode olhar as matérias jornalísticas que tem. E aí, não precisa ser algo totalmente acadêmico. Eu quero saber se você entendeu isso aqui que a gente está estudando. Se você entendeu esses deslocamentos da curva, se você quiser fazer ele todo descrito, sem gráfico, tudo bem. Mas o gráfico também explica muita coisa. Então, seria bom se colocasse um gráfico, porque você explica para você, algo que vai te ajudar muito a sua explicação. Certo? Bom, eu vou entrar agora, faltando 3 minutos, para da minha outra web. Então, por hoje, vocês, se continuarem com dúvidas, podem mandar as dúvidas por e-mail. Eu estou respondendo alguns alunos por e-mail. Somente essa que eu deixei para gravado do gráfico, que seria mais fácil para a gente poder explicar, e também outras dúvidas. Mas à medida que vocês forem estudando, pode vir perguntando por e-mail, por mensagens, 2 vezes por semana, até 3, eu abro lá mensagens, respondo todo mundo. Estou tentando entrar todos os dias, mas eu entro terça, quarta, quinta, não no final de semana, tá? E aí, respondendo por mensagens e no e-mail. Então, pode me encher de dúvidas que eu não tenho problema em responder, tá? Um beijo, Fabrício. Sempre não esquece as unidades, dia 20 e dia 27. E qualquer coisa, me grita, pode me gritar. Edith? Oi, professora. Oi. Certo, tem alguma dúvida?
Por enquanto, não. Eu vou revisar a aula novamente, que eu confundi. Eu achei que ia iniciar 16h30. Eu, na verdade, estou com uma dúvida nos gráficos, mas a senhora falou que vai deixar gravada. Aí eu vou rever e qualquer coisa eu entro em contato com a senhora por e-mail, tá bom? Eu tive muita dúvida dessa parte. Eu acabei, ela vai estar gravada, eu vou baixar ela agora e jogar no YouTube, que aí não precisa de login para acessar. YouTube da Católica? Não, no meu. Não vai ter que ser no meu pessoal, porque no da Católica eu não consigo colocar, porque é um momento extraoficial. E tem como assistir colocando o login, a senha na Microsoft. Então, se você clicar no link, ainda vai para essa nossa aula. Mas para ficar mais rápido ainda, eu baixo e coloco lá no meu YouTube, não tem problema. E aí vocês vão poder assistir só clicando no link, tá? E aí me manda e-mail. Podem me mandar e-mail, não tem problema, com todas as dúvidas que eu respondo. Aí quando é grande assim, eu venho aqui e na hora do momento síncrono eu gravo. Ótimo, obrigada. Nada. E me perguntem, vocês estão bem quietinhos. Vocês estão bem quietinhos, vamos tirar as dúvidas. Bom, gente, eu tenho que ir, já tem gente na outra sala, 16h45. Beijo. Até mais. Tchau. Beijo, Tchau. tchau. Não tô indo embora, não.